Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedir ao embaixador que nos fale um pouco de uma questão que prevalece todos os anos e que é o ambiente diplomático. Isto é, na primeira parte do programa tivemos a oportunidade de perceber que o embaixador falou várias vezes dos Estados Unidos, mas a diplomacia ao longo de 2023 não foi, não teve só a ver com os Estados Unidos, teve, por exemplo, também a ver com algumas alterações que parecem estar a surgir do ponto de vista da relação diplomática entre os Estados Unidos e a China e que me parece que é importante. Mas de diplomacia, com certeza, muito mais haverá para dizer. Como é que observa este ano de 2023, embaixador, nessa área? Nós temos vindo a notar que há uma polarização, uma nova polarização à escala mundial, os Estados Unidos por um lado, a China por outro, como grande poder, mas também um conjunto de outros países, a que alguns chamam o Sul global. Eu nunca chamo global pela simples razão que ele é tão dividido entre si, mas no fundo, E não está todo no Sul. e não está todo no Sul, mas no fundo, o que se passa é que o mundo ocidental está bastante mais ligado entre si, Estados Unidos, Europa, os países like-minded, que pensam na mesma, como sejam a Austrália, o Japão, Filipinas, etc. Esses países, o Reino Unido, a União Europeia, tudo isso e alguns países também da América Latina, alguns. E, portanto, há um mundo ocidental, digamos, chamado Ocidente alargado, como agora também se costuma dizer. Eu não digo, mas costuma-se dizer. E há um mundo chamado Sul global. Eh, e o que é que estamos a ver? Estamos a ver que dentro desse Sul global há uma emergência de novas estruturas este ano assistimos, por exemplo, aos BRICS aumentarem mais 6 países para dentro dos BRICS. Os BRICS eram uma estrutura, enfim, de coordenação entre países emergentes, era o Brasil, era a Rússia, era a Índia, era a China e depois a África do Sul, e agora entraram mais países, entrou a Etiópia, entrou os Emirados, entrou a Arábia Saudita, vai um conjunto de Argentina, ainda por cima nesta fase de reversão interna, e portanto, o que é que acontece? Há uma tentativa do Sul de encontrar fórmulas de agregação e de exercício do poder. Só que também no Sul há divisões. E essas divisões são muito interessantes, porque este ano passou-se uma coisa única, desde há décadas. É que houve uma. A Rússia deixou de ser o polo, pela primeira vez, formalmente quase, o polo opositor aos Estados Unidos. E a Rússia, precisamente pela sua dependência, por virtude da guerra da Ucrânia, ficou neste momento, eu diria, no bolso da China. E neste momento a China meteu a Rússia ao bolso. E a sensação que se tem em função daquilo que é a dinâmica económica da Rússia, previsível, é que não há maneira da Rússia reverter isto. A China é o poder do futuro. E sem a Rússia e sem a Rússia não terá, ficaria ainda mais isolada do que o que está. Está este ponto aqui. Mas depois também há um ponto dentro dos BRICS que também não nos deve fazer iludir muito relativamente à densidade dos BRICS. É que há uma conflitualidade entre a Índia e a China. E a Índia não aceita a titularidade e o poder da China como o outro poder mundial ao qual se subordina, ou que cria uma relação de intimidade demasiada. A China tem, como é sabido, conflitos até fronteiriços com a Índia. Mais do que isso, este ano é o ano em que pela primeira vez, pode não ter significado, mas a prazo tem, a Índia passa a ter mais população do que a China. E isto, de certa maneira, cria uma dinâmica. A Índia não tem uma ação externa como tem a China, tem uma ação muito mais contida, mas a China também está ela própria também a aprender a ação externa. E este também é o ano em que a China percebeu que, por exemplo, aquilo que era o seu avanço suave no plano internacional, através da nova Rota da Seda, está a começar a ter grandes dificuldades. Não só porque estão a aparecer projetos concorrenciais que os Estados Unidos estão a estimular, mas também porque muito daquilo que foram os empréstimos dados pela China para a construção das estruturas, e das infraestruturas à escala global, que permitiriam alavancar a sua economia e também a sua influência, estão a ter dificuldades de pagamento e a China está a pagar um preço relativamente àquilo que foi o dinheiro que avançou por aí. Portanto, há aqui uma mudança tectónica no mundo, e em que a posição chinesa
é importante, é cada vez mais importante, mas tem dificuldades de exercício. Uma das dificuldades é o medo que, está a criar, que se está a criar à volta da China, nos países limítrofes. A China nunca foi historicamente um país agressivo. Eu diria que tem duas guerras, uma no Vietnã, a outra precisamente com a Índia, nessa parte da Índia, mas é um país que é ameaçador. Porquê? Porque, sendo uma autocracia, a Índia é uma autocracia, é um país, é uma ditadura. Às vezes custa dizer isto, as pessoas têm medo de dizer isto. Não, a China é uma ditadura, tem partido único, é uma ditadura. E ao ter uma ditadura não tem um debate interno e não tem uma opinião pública interna, digamos, que permita variadas expressões democráticas. Portanto, é aquilo que o Partido Comunista Chinês decide, é aquilo que se faz. E este ano é o ano em que Xi Jinping conseguiu o seu terceiro mandato, que é uma coisa inédita na China, e que aparentemente o prolongará no poder por muitos e bons anos. Isto está a criar alguma ansiedade em alguns países, em particular num Estado que não é reconhecido pelas Nações Unidas, que é Taiwan, que é protegido pelos Estados Unidos, e relativamente ao qual a China afirma desde sempre uma vontade de exercício de soberania, mais cedo ou mais tarde, por via pacífica ou por via eventualmente violenta. Isso está a criar uma tensão ali. Por outro lado, a China, precisamente porque tem uma leitura autocrática do mundo, e de certa maneira um pouco como Israel faz relativamente ao direito internacional, também atua naquela área, nomeadamente no Mar do Sul da China, à revelia daquilo que é o direito internacional, criando ilhas artificiais, considerando que determinadas zonas estão sob a sua soberania quando o direito internacional os não reconhece como tal, e portanto isto está a criar uma tensão grande, particularmente o Japão, que vive mas também na Austrália, que teve uma evolução anti-chinesa muito forte nos últimos 10, 15 anos. Mas também Filipinas. Há ali uma sensação de que o poder chinês pode vir a afirmar-se de uma forma agressiva. E por isso mesmo, portanto, esta mudança tectónica no quadro internacional é talvez o grande sinal de 2023. E vamos ver em que medida é que a China consegue, no seu diálogo com os Estados Unidos, porque a China tem, já nos esquecemos, porque normalmente só lembramos as coisas no final do ano, mas lembramos que o ano começa quase com o famoso balão chinês, balão espião chinês, que vai sobre os Estados Unidos, o, o cancelamento da visita do ministro dos Negócios Estrangeiros americanos à China, Anthony Blinken, depois tensões entre a China e os Estados Unidos, que têm muito de natureza económica, vale a pena dizê-lo, de desafio pela economia chinesa à economia americana. E agora, no final do ano, há algum diálogo entre a China e os Estados Unidos, que é bom e que é promissor, porque trata-se de duas grandes potências e é sempre bom quando as duas grandes potências falam entre si. Vamos ver em que medida é que este diálogo se prolonga. Há um ponto interessante que se liga com a questão anterior, é que a China, eu diria que se afastou ligeiramente do problema ucraniano. Se repararmos bem, num certo momento a China parecia, digamos, bastante próxima da questão ucraniana, afastou-se, deixou de. Ninguém já acusa a China de dar apoio militar à Rússia, na questão da ucraniana, e por outro lado, nós temos a China praticamente desaparecida em inação na questão do Médio Oriente. A China desapareceu de dois cenários, ou pelo menos apagou-se ligeiramente de dois cenários mais conflituais à escala internacional, onde os Estados Unidos estão profundamente envolvidos. Em que medida é que, para o futuro, a conflitualidade entre os Estados Unidos e a China pode reemergir? É um ponto que logo veremos. Uhum. Diria, embaixador, que a ocidentalização, que digamos que foi uma promessa, eh, que eu diria não cumprida, da queda do muro de Berlim, foi falhada, uma vez que, apesar das tensões internas, os BRICS estão aí, a China está aí, a Rússia está aí, a Índia está muito reticente em abraçar esta ocidentalização, que eu diria que tem um caráter bastante eh, colonialista, neocolonialista, mesmo que de alguma maneira pós-moderno, se é que se pode dizer assim. A ocidentalização falhou, está a falhar na sua ótica, embaixador. Eu acho que falhou foi a expansão da democracia. A ideia de que o modelo democrático liberal leva Tremendamente ocidental, como se tremendamente ao vê. ridículo. Mas apesar de tudo, António, é aquela sociedade em que nós vivemos em que podemos dizer o que estamos aqui a dizer, Pois coisa claro.
que noutras não podem. E, portanto, Exato. eu devo confessar que, que, que apesar de todas as desvantagens, e citando Churchill, este é o sistema em que vivemos mais à vontade, com Pois, todos os claro. defeitos, com todas as desigualdades, com tudo isso, mas apesar de tudo é um sistema que nos permite expressarmos e dizermos o que queremos, coisa que nas autocracias não é possível. Esse é um ponto, para mim, liminar e que aprendi com os anos. E, dito isto, é evidente que há uma tentativa de colonização, você tem a razão da palavra, de colonização do modelo democrático liberal, em relação às outras sociedades, e em particular, e esse talvez seja a razão do fracasso, nunca foi, digamos, tida em conta que essas sociedades têm elas próprias uma história, uma dinâmica interna, uma cultura civilizacional, que se calhar não se adapta a um template que vem trazido do mundo ocidental. Portanto, nunca foi feito um diálogo nesse sentido. E isso tem dificultado, de facto, a progressão da democracia, e tem limitado, digamos, a influência do mundo ocidental. E, em particular, tem limitado a influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm vindo a recuar em determinadas áreas, continua a ser a maior potência mundial, continua a ser a maior influenciador mundial em todas as áreas, mas naturalmente tem hoje resistências. Se amanhã essas resistências, tal como aconteceu no passado, no tempo da União Soviética, vierem a ser juntas e tituladas por uma entidade que seja capaz de federá-las, isso pode criar uma tensão e uma nova Guerra Fria. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui nesta segunda parte do programa. Voltamos já de seguida. Até lá.